Olá, estamos de volta aqui na TIC TV e com o nosso Pense Nisso. E como você sabe, o nosso programa sempre destacando um assunto interessante, um assunto importante, um assunto dos mais diversos segmentos. E, naturalmente, trazendo convidados especiais. O programa de hoje vai falar sobre motociclistas. E para falar sobre esse tema, nós trazemos aqui o presidente do Sindicato dos Motociclistas de São José dos Campos, o NATU, o Benedito Carlos dos Santos, a quem eu agradeço a participação no Pense Nisso de hoje. Muito obrigado, NATU. Eu que agradeço a oportunidade e estamos aqui para esclarecer o público em geral. Bom, comece esclarecendo o que é motociclistas, mototaxistas e motoboys. Então, na verdade, antigamente todos eram motoboys. Aí surgiu no Brasil o fenômeno dos mototáxis, que transportam pessoas. Após 2009, foi editada uma lei, sancionada inclusive pela ex-presidente Dilma, que regulamentou a atividade e transformou o motoboy em motofretista e o mototaxista continua sendo mototaxista. Hoje existem essas duas figuras. O motofrete é aquele que transporta encomendas, né, em deliveries e afins, e o mototáxi é aquele que transporta pessoas. É muito comum no norte e no interior de São Paulo, e aqui na nossa região já temos algumas cidades também que existe o mototáxi. Tá, o mototáxi é comum na cidade de Taubaté. Pelo menos aqui no Vale eu conheço Taubaté como esse trabalho sendo executado por mototaxistas. Quais outras cidades e por que não São José dos Campos? Bem, Taubaté realmente é pioneira aqui no Vale, não é a primeira cidade no Brasil, mas é uma das que regulamentaram primeiro. Existia informalidade muito grande em todo o território nacional. Mas aí, após Taubaté, nós temos Santa Isabel, fora do Vale, mas muito próximo da gente. Depois de Taubaté, nós temos Tremembé, nós temos Pinda, nós temos Guará, Cruzeiro, Potim. Tem várias cidades na nossa região que já tem regulamentação. Porém, em todas as cidades, inclusive São José dos Campos, existe a atividade informal. A gente não considera clandestino, uma vez que existe uma lei federal que regulamenta. Então, é uma profissão regulamentada, não pode se chamar de clandestino. Né? Mas São José tem um problema com a atividade. A gente já discutiu isso muitas vezes. No passado chegou-se a pensar em regulamentar. Houve um movimento muito forte na época dos taxistas contra a nossa atividade. Foi criada uma lei, inclusive na Câmara Municipal, proibindo, e descobrimos que existia vício de iniciativa, entramos com uma ação de inconstitucionalidade, conseguimos derrubar a lei, o prefeito reeditou e até hoje existe essa proibição. Bom, e o que o sindicato tem feito pela categoria, além disso que você disse? A principal função do sindicato em geral é lutar pelos direitos, né, do trabalhador. Registro de carteira, salário, benefícios, a gente tem feito. Inclusive, estamos com um problema. Nosso sindicato ele avançou tanto nas negociações, a gente superou todos os sindicatos nacionais da nossa categoria, nosso piso é superior e hoje a gente tem dificuldade de negociar. Por exemplo, além dessa luta para a regulamentação dos mototáxis da nossa base e agora uma luta com os aplicativos que chegaram e estão tomando o mercado. Bom, você falou que existe uma nova lei aí. Bom, essa lei trabalhista que foi votada ao ano passado, ela beneficia e preserva o direito dos motoboys, dos mototaxistas? Pelo contrário, na verdade, criou uma confusão generalizada no segmento. As pessoas já tinham o hábito de contratar, principalmente a nossa categoria sem o registro, por entrega, bico, chamado freelance, ampliou com a reforma trabalhista, inclusive desencorajando o trabalhador a procurar direitos. Foi muito grave para nós. Bom, vamos falar de o transportador de pessoas, que é o mototaxista. Né? São José dos Campos não tem essa regulamentação, como tem Taubaté, você acabou de explicar, na verdade. Para chegar a regulamentar essa situação aí, bom, primeira pergunta, há o aceite da população para esse tipo de transportes? Sim, nós fizemos há algum tempo atrás, existia atividade no município com a concordância, né, do poder público
E a procura foi tão grande que nós tivemos dificuldade de contratar, de localizar pessoas interessadas em trabalhar com o segmento. Foi provado, por um bom tempo foi testado e aprovado pela população. Aliás, eu acho que quem tinha que tomar essa decisão de usar ou não usar o serviço de mototáxi é a população. Deveria ser no gabinete, né, da prefeitura que se decide isso. E tem uma curiosidade, apesar de existir um decreto proibitivo, uma lei proibitiva, existe uma outra que autoriza. É uma confusão jurídica que acontece aqui no Brasil. Mas eu que então com detalhes sobre essa lei. Isso é interessante. Uma que não permite e outra que permite. Então, nós temos uma lei de táxi. É no mesmo município. Dentro do município. Uma lei de táxi que proíbe a atividade de mototáxi, que é também constitucional. Ele não se pode proibir. Hoje existe uma lei nova, inclusive do presidente atual, que permite-se tudo, desde que não seja colocado em risco a população. Ao mesmo tempo que proibiram, criaram uma lei que era a lei dos aplicativos, que o pessoal conhece como lei do Uber na cidade. Essa lei, ela é um decreto, na verdade, e regulamenta, autoriza o transporte de passageiros através de aplicativos, não especificando o tipo de veículo. Não é? Então, se uma pessoa estiver transportando com carro, com moto ou com qualquer tipo, está dentro da nova regulamentação municipal. E para você, como presidente do sindicato, você acha que pode chegar ao bom senso com a administração pública para que nós tenhamos esse tipo de trabalho na cidade? Eu creio que sim, mesmo porque São José não foge à regra de todos os outros municípios. Se Taubaté, se Porto Alegre, se Campinas, se outros países, outras capitais mundiais, o serviço é utilizado, por que São José não? E nós estamos também enfrentando problemas de desemprego, não é? Não se cria posto de trabalho. E a nossa atividade tem ampliado muito nas entregas e também no transporte passageiro. Nós não incentivamos a informalidade. Acho arriscado a pessoa chamar um mototaxista sem saber quem é aquela pessoa, que não passou por nenhum tipo de critério de fiscalização, não apresentou documentação em órgão nenhum. Eu acho que tem que ser regulamentado para a segurança das partes, inclusive para o próprio mototáxi. E o transporte de pessoas, de passageiros, por motociclistas, qual é o índice de acidente que você tem como dados? Bem, na verdade, o índice vai acontecer quando regulamentar. Enquanto não se regulamenta, tudo vai para a conta. Vai para a conta do motoboy, do motofretista ou do mototaxista. É sabido, em qualquer município onde se regulamentou, que os índices que envolvem a categoria especificamente são mínimos, quase zero. E nessas cidades onde há esse atendimento de mototaxistas, o cidadão tem uma moto, ele quer ser um mototaxista, ele se cadastra onde, ele passa por algum curso, como é que é esse trabalho para que ele possa ter essa autorização e poder transportar a vida humana? Primeiro, a regulamentação nacional, quando se regulamentou as atividades, determinou idade mínima, que é 21 anos de idade, 2 anos no mínimo da categoria A, que é para conduzir motocicleta, um curso de capacitação de 30 horas e os documentos básicos para atender à legislação federal. Cabe ao município ampliar essas exigências, inclusive escolher cor de motocicleta, interferir no valor da tarifa, exigir um seguro de vida, aí cabe ao município. Bom, houve um momento aí, no ano passado, que você tinha conseguido, através do governo federal, um benefício para a sua categoria na isenção de taxas para a compra das motos. Como é que ficou esse decreto, que era até do Michel Temer, né? O presidente Temer? Na verdade, nós começamos com o Michel Temer, terminamos com o Michel Temer, foi isso mesmo. Nós conseguimos uma linha de crédito no BNDES para o financiamento das motocicletas, equipamentos e demais necessidades dos profissionais. O problema virou o banco,
porque o BNDES ele não disponibiliza o recurso diretamente para o trabalhador, tem que passar por uma agência bancária. E os bancos a gente já conhece, né? A taxa vem lá de 2,5% ao ano, o pessoal até compra jatinho por esse valor, e chega no trabalhador com a taxa do banco. Aí inviabiliza. Estamos até hoje tentando resolver essa questão. O sindicato, ele passa por problemas, ainda mais nesse período em que nós temos uma nova legislação sindical no país. Como é que está o seu sindicato? Quem paga o seu sindicato? Como é que vocês sobrevivem? Pois é, essa é uma realidade no Brasil todo. Centrais sindicais estão vendendo prédios e veículos e dispensando funcionários. Nós não fugimos da regra. Felizmente, essa crise toda provocada com a reforma trabalhista e uma certa perseguição aos sindicatos, porque se imagina que todo sindicato é esquerda, é um grande erro, inclusive, do governo federal. Existem sindicatos patronais que não podem ser esquerda, não é? E existem sindicatos laborais que não são esquerda também. Então, com essas medidas de praticamente perseguição, você inviabiliza bons sindicatos também. A gente vive do trabalhador, você negocia, você trabalha, você conquista benefícios e o trabalhador que reconhece, ele contribui. Antigamente existia a contribuição sindical, que era obrigatória e todos os sindicatos recebiam, o trabalhador não poderia fazer oposição, era automática o desconto em folha, inclusive. Isso acabou. Agora os sindicatos estão se reinventando, tem que criar alternativas. Nós, além de fazer a parte que cabe ao sindicato, que é negociar os benefícios de salário, a gente busca produtos e serviços. Falamos agora há pouco sobre aplicativo, o sindicato também está trabalhando nisso, está quase pronta uma nova versão de aplicativo para a gente colocar no mercado e explorar o mínimo possível, né? Porque a gente está vendo aí colombianos, franceses, americanos tomando conta do Brasil, explorando absurdamente o trabalhador. Bom, Arthur, vamos falar agora do motoboy. Né? Nós temos quantos motoboys hoje circulando aqui em nossa cidade, em São José dos Campos, se você tem dados aqui da região? Em São José dos Campos existe uma frota de motocicletas cadastrada de 70 mil aproximadamente. 70 mil? Se você imaginar que 10, 15% utilizam esse equipamento para trabalho, nós temos aí 10 mil pessoas com facilidade trabalhando em São José dos Campos. E esse número são de motociclistas cadastrados, né? Motocicletas cadastradas, são 70 mil. Pelos clandestinos. Existem as motocicletas que estão emplacadas em outros municípios, por exemplo, muito comum, Jacareí, Caçapava, de outros lugares, pessoas que não transferem. Então, o mínimo que a gente sabe que tem na cidade é 70 mil. Dentro desses 70 mil, a nossa cálculo, inclusive através da federação que a gente participa, que alguns estados, algumas regiões, chega-se a 70% utilização para trabalho. Aqui na nossa região é um pouco menor. Chega até 25% em alguns lugares. São José dos Campos, para ser modesto, a gente fala entre 10% e 15%. Tá, e essa lei que nós falamos no primeiro bloco, que veio aí, essa nova reforma trabalhista, tem algum benefício para esses motoboys? Essa profissão de motoboy? Bem, o benefício, ele vem para aquele com carteira assinada, né? Infelizmente, é o único benefício. Quem consegue são as entidades de classe, né? A lei não dá benefício, inclusive ela cobra muito do trabalhador. Então, para aqueles que têm vínculo empregatício, eles são cobertos pela convenção coletiva que o sindicato negocia anualmente. Hoje nós estamos fazendo também muitos acordos coletivos individuais, empresa, por exemplo. Esses têm, além de salário, 30% de periodicidade, eles têm direito ao aluguel da moto, eles têm direito à reposição de combustível, eles têm direito a benefícios de saúde, clube de férias, tudo negociado pelo sindicato. Bom, é comum nós sabermos aí de pessoas que exercem suas profissões durante o dia e à noite para ajudar no reforço familiar, né? Ele trabalha como motoboy em pizzarias, em restaurantes, né? Então, essa pessoa tem uma carga horária aí de quase 18 horas por dia, né? Muito comum. É comum isso. É comum. E o perigo também é muito comum. O risco aí aumenta. Quando a gente fala de um profissional,
e a nossa luta é para que se profissionalize, para que ele se regulamente, para que ele participe dos cursos de capacitação, para que ele use equipamentos. A gente quer exatamente evitar que um profissional, uma pessoa não preparada, se ative no mercado. É muito comum hoje, principalmente por conta dos aplicativos, uma pessoa aposentada, que já estava descansando por conta de complemento de renda, compra, empresta uma motocicleta e já sai fazendo entrega. Essa pessoa, com certeza, vai passar por um acidente, infelizmente. E são comuns esses acidentes na cidade? Por conta dos aplicativos, aumentou. Quando a gente começou a falar em regulamentação, diminuiu e muito. Isso é uma estatística nacional. O regulamentado, o preparado, a gente costuma comparar com um peão de rodeio. Ele tem para ficar 8 segundos em cima daquele touro, ele faz uma preparação enorme. O motociclista também. Quanto mais tempo ele fica em cima da moto, mais prática ele tem. Esses meninos que saem, começam às 8, terminam às 6, começam às 6, terminam à meia-noite, a possibilidade de sofrer um acidente é muito menor do que aquele que estava em casa aposentado ou acabou de tirar uma habilitação e sai para o mercado. Bom, nós publicamos na rede social que o programa Pense Nisso estaria recebendo o presidente do Sindicato dos Motociclistas de São José dos Campos, o NATU, Benito Carlos dos Santos, e muitos motoboys nos escreveram através do e-mail pensenisso@gmail.com, e eu quero te perguntar, em nome do Rafael. Rafael é de São José dos Campos. Ele disse o seguinte, Natur: eu trabalho como motoboy mais autônomo. Como faço para contribuir para o INSS e ter o direito de periculosidade, a parte de aposentadoria, e ele não quer abrir uma MEI. Ele quer recolher pelo carnê. Bem, é uma possibilidade. Apenas tem um diferencial. O MEI ele paga uma taxa de em torno de R$ 54, não está redondo, estou arredondando. Já está incluído o ISS, a Previdência, os impostos todos. Se ele se ativar através de um carnê por autônomo, o valor do desconto da Previdência é mais do que é o dobro. Ele vai ter mais despesas, não é? Mas é uma possibilidade, sim. O ideal é que ele trabalhasse com carteira assinada. E o motoboy tem direito à periculosidade? Com carteira assinada, sim. Esse está previsto na convenção, inclusive, e existe uma lei federal que regulamenta isso. Quase caiu agora a reforma. Felizmente, nessa reforma nova, essa é a medida provisória do presidente, está sendo retirada a possibilidade de cair esses 30%. Mas isso cobre aquele que tem carteira assinada, de fato. O autônomo precisa lutar pela taxa de serviço para incluir os 30%. É um pouco mais difícil fazer isso sozinho. Por isso a importância do sindicato. Bom, tem muitos restaurantes, pizzarias e farmácias aqui da cidade que usam esse serviço do motoboy. Então esses são os autônomos. Você está chamando de autônomo que não tem direito a essa periculosidade e outras garantias mais. A gente chama isso de fraude trabalhista. Não é? Não existe previsão legal para você manter um trabalhador à sua disposição sem fazer o registro de carteira. Precisa fazer. É regra. Isso sempre acaba, depois da quebra do contrato, informal entre as partes, acaba na Justiça do Trabalho. É muito comum de receber, e recebe diariamente, um trabalhador que, de repente, sofreu algum tipo de acidente ou teve um problema familiar, não pôde comparecer no posto de trabalho. Quando ele volta, um patrão, que não é patrão, porque não registrou a carteira, né, ele dispensa e pega outro. Isso acaba se tornando uma reclamação trabalhista e é o que mais acontece na cidade. Agora, inclusive com os aplicativos todos operando na cidade, isso tende a piorar. Piorar por quê? Por conta disso, exatamente. É substituído uma pessoa fixa naquele posto de trabalho por alguém através do aplicativo. Essa pessoa fica sem aquele local de trabalho, vai para o sindicato, procura os direitos, procura advogados e aciona a empresa cobrando o vínculo. Isso vai acontecer também com os que estão se ativando através do aplicativo. Tá, tem uma outra pergunta aqui do William de Taubaté. Olá, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho em um restaurante
onde eu não fiz nenhum contrato de trabalho e não sou registrado. Ele apenas falou que você vai lavar pratos, vai entregar, esse é o motoboy, e vai lavar pratos. Porém, eu quando não estou entregando, eu estou lavando pratos. Eu queria saber quais são os meus direitos. Bem, é complicado, né? Na verdade, a pessoa quando está desempregada, ela se sujeita a qualquer tipo de situação. No caso do motoboy, a função dele é específica. Ele deve ser contratado para fazer entrega, não é? A gente sabe que existe empresa que exploram dessa forma, que pede para varrer chão, que pede para fazer segurança, que pede para lavar prato, que pede para servir mesa. Isso está totalmente fora de questão, é desvio, inclusive, de função. Uma ação trabalhista vai ser cobrada futuramente o acúmulo, inclusive, de função. Bom, e no caso do motociclista? Você é presidente do sindicato também do motociclista, né? Onde entra o motociclista? Não, na verdade, nossa entidade, tanto o sindicato que eu presido aqui, como a federação que eu represento aqui no estado, representa o profissional, aquele que trabalha com motocicleta. O motociclista em si, aquele que passeia, o pessoal organizado em motoclube, é outra categoria. Não passa pelo seu sindicato? Não passa por nós. Qual a diferença do motociclista para o motoqueiro? Bastante grande. Eu costumo dizer que é o seguinte, antigamente, para aquela gente que é do interior, a gente ouvia falar, não anda com fulano porque aquele fulano é maloqueiro. Eram pessoas do nosso tempo que agiam contra as regras, né? E essa pessoa comprou uma moto, aí virou motoqueiro. Ele não é aceito em motoclube, ele não é aceito dentro da categoria profissional que a gente representa, é uma categoria à parte, vamos dizer. Hoje você tem quantos associados? É delicado até dizer. A quantidade de associados nunca é o que a gente gostaria que fosse. Mas temos aí em torno de 600 a 800 filiados. E na região você tem um? Na região. Na região. Não é São José dos Campos, é na região. Então o seu sindicato também abrange outras cidades? Nosso sindicato tem as 39 cidades do Vale e Santa Isabel e Garatá já Mogi das Cruzes. Bom, eu repito, nós disponibilizamos na rede social um e-mail onde o motoboy, o mototaxista pudesse fazer uma pergunta, já que nós anunciamos a presença do Benedito Carlos dos Santos Natu no Pense Nisso de hoje. E para fechar esse segundo bloco, o João Carlos de Godoy. Eu trabalho em uma prestadora de serviços, sou fichado na CLT e eles pagam uns 30% de periculosidade. Mas afirmo que não são obrigados e eu estou pretendendo cortar o sindicato. Mas eles afirmam que se caso eu fizer isso, deixarão de pagar os 30%. É uma possibilidade. Na verdade, além da lei que prevê o pagamento dos 30%, existe a convenção coletiva que a gente negocia com o sindicato patronal. Dentro dessa negociação, a gente nunca abriu mão dos 30%, além de outros benefícios, inclusive o piso salarial. Existem entendimentos de que aquele que não é associado e não contribui com o sindicato não possa usufruir das conquistas do sindicato. E quando o trabalhador faz aquela famosa carta de oposição ao sindicato, ele está dando poder ao patrão decidir o destino dele, sem a defesa do sindicato. E se usa muito isso contra o trabalhador. Primeiro, não querem que sindicalize. Depois de sindicalizado, eles dizem que se não for sindicalizado, não precisa pagar mais a convenção. Falamos do transporte de passageiro e falamos também dos motoboys. Mais de 70 mil motoboys circulando aqui pela nossa região. Pela região, sim. Um número muito grande de motoboys. E, mais uma vez eu pergunto, nesse terceiro bloco, o nível de acidente, como é que é o índice de acidente com os motoboys? Eu volto a repetir também. O regulamentado, aquele que se preparou para entrar na profissão, esse é praticamente zero. Tanto que nós conseguimos seguro de vida para esse pessoal. Antigamente as seguradoras não aceitavam
fazer cobertura de motoboy pelo alto índice que se imaginava que a categoria poderia se envolver. E foi provado que, regulamentado, o índice inexiste. Nós fazemos seguro há muitos anos, desde 2007. Não me lembro de sinistro. Pode ter ocorrido um fora de trabalho, pode ter sido um problema extra motocicleta, né, um apoio de saúde qualquer, mas com motocicleta em si fatal, coberto pelo nosso plano de seguro, não tivemos sinistro. Bom, agora vamos falar com você que é empresário. Você tem uma empresa, uma pizzaria, um restaurante, uma lanchonete, uma loja de peças, e você utiliza esse trabalho dos motoboys, não é verdade? Mas há uma orientação do sindicato para que você faça a coisa corretamente, porque senão você pode pagar caro por isso. Como é que é isso? Como é que o empresário faz para ter esse profissional no seu estabelecimento e trabalhando dentro das normas? O ideal é que procure o nosso sindicato. Ele deveria se informar no sindicato patronal, mas são tantos segmentos, nós temos farmácia, nós temos lanchonete, nós temos pizzaria, nós temos água e gás, nós temos diversos tipos de atividade. Então são vários sindicatos patronais também. Então o ideal é que procure o nosso sindicato. Nós temos um departamento exclusivo para atendimento à empresa, para orientar, falar sobre o cumprimento da convenção, falar sobre a forma de contrato, inclusive, até de autônomos. Ele tem que ter feito muito acordos coletivos, que na verdade, apesar de coletivo, na maioria das vezes é individual. A empresa pequena, que só tem um motociclista trabalhando, ela faz um acordo coletivo personalizado, de acordo com as necessidades dela. Então é sempre bom para evitar que isso acabe no litígio trabalhista. E de repente você é empresário, tem uma pequena empresa aqui na cidade, contrata um autônomo, né? Um motoboy autônomo, e a fatalidade acontece, né? Imagino que como você vai responder por isso. E isso acontece, né? Com certeza. Você tem alguns números sobre isso? E isso acontece exatamente por conta de não fazer uma seleção. O profissional não se sujeita a trabalhar por qualquer preço. Agora, aquele que está querendo começar na profissão, aquele que quer complementar a renda, ele aceita. E ele não tem prática, ele não conhece a clientela, ele não conhece o métier da profissão, ele vai querer acelerar mais para poder ganhar mais, porque é muito comum esse contrato pagar por entrega, apesar de ter lei federal também que proíbe. Essa lei ela foi feita, inclusive, por conta de uma grande empresa de alimentação, que prometia que se não chegasse em 27 minutos, por exemplo, o alimento, a pessoa não pagava. Isso causou muito problema na categoria. E esses pequenos empresários estão fazendo a mesma coisa. Eles incentivam o trabalhador a fazer mais entrega para poder receber mais. E essa pessoa, sem prática, que começam, fatalmente vão se envolver em acidente. E aí, o ônus disso tudo fica para a empresa. Se ela for de pequeno porte, que a grande maioria começa um motoboy fazendo um serviço pequeno e vai ampliando aos poucos, se acontecer um acidente nesse início de empresa, está fechado. Não tem condição de indenizar a família desse trabalhador, por exemplo. Eu tenho muito carinho por esse segmento, né, pelos motoboys, e tenho amigos que são motoboys também, mas, inegavelmente, há muito abuso também, né? Muito abuso por parte dos motoboys, e isso incorre em acidentes. E nós já testemunhamos alguns acidentes aí, acidentes sérios, pelo abuso desses profissionais. O sindicato tem algum trabalho de orientação? Sim, passa sempre quando uma pessoa quer entrar para a profissão e quando essa pessoa procura o sindicato, recebe todas as orientações. Nós sempre orientamos, seja profissional, se regulamente, passe pelo curso de capacitação, use os equipamentos de segurança, cobre da empresa o registro ou um contrato negociado para poder te dar direitos, né, da proteção. Infelizmente, por conta da generalização, todos os acidentes com moto que acontecem na cidade caem nas costas do motoboy. Se imagina que todo mundo é motoboy também quando sofre de bem. E se for perceber, são
raros. Hoje, aumentando por conta da falta de critério na contratação dos aplicativos. Eles estão fazendo as pessoas se matarem. Bom, como eu disse nos dois blocos, nós anunciamos hoje a presença do Benedito Carlos dos Santos, o Natu, o Pense Nisso, e algumas pessoas, alguns motoboys, nos escreveram. Então eu vou repassar a pergunta a você. O Leonardo, ele diz: eu sou motoboy registrado em uma pizzaria, sofri um acidente e não me auxiliaram em nada. Eu tenho direito a algo ou não? Me informaram que o acidente não ocorreu dentro do estabelecimento e por isso o seguro da loja não cobriria. Pois é. Na verdade, o que está acontecendo aí é a falta do registro mesmo. Se ele tem o registro de carteira, automaticamente a empresa teria um seguro específico para ele. Esse seguro, na verdade, não é um seguro de vida, é um seguro de acidentes. Cobre ele trabalhando, cobre ele indo para casa, voltando para casa, a todo momento. O seguro que as empresas de restaurante fazem pela convenção do sindicato dos bares de restaurante é para os trabalhadores internos, não é para motociclista. Não é? Então ele tem todo o direito desde que ele procure. Com certeza ele está sem registro aí. Aproveitando sua presença aqui, Natu, nós tínhamos aí no ano passado a liberação de alguns sindicatos no Brasil, né? E em maio de 2018 houve uma determinação governamental assinada pelo presidente de que os sindicatos que já estavam para receber a sua carta sindical não receberiam essa carta sindical em razão de alguns problemas que surgiram em Brasília com deputados e também lá no Ministério do Trabalho, né? Como é que ficou essa questão? Porque alguns sindicatos aqui da cidade, da região, já estavam na boca ali para receber essa carta sindical e a coisa voltou a estaca zero. Verdade, a gente acompanhou muito isso aí de perto, inclusive alguns aqui da cidade. O que aconteceu foi que resolveram fazer uma investigação, que havia muito abuso na concessão de registro, né? Existiam pessoas especializadas nesse segmento, né, de vender carta sindical, e isso acabou em prisões e paralisou todo o processo. O prazo acabou para a paralisação da expedição de cartas sindicais, né, de registro. Aí veio o novo governo, veio a reforma trabalhista e desincentivou os sindicatos a procurarem o registro, uma vez que acabou a contribuição sindical. Ficou mais difícil. E alguns estavam pensando numa vida fácil, que com o sindicato legalizado o dinheiro ia chover, né? Ia cair do céu. Isso não acontece mais. Inclusive, a estatística é que o pedido de registro hoje caiu absurdamente. E o governo veio com promessa de uma nova reforma, inclusive para diminuir em muito o número de sindicatos no Brasil. Parece que querem estabelecer um número de filiação mínima, começando com 10%, chegar a 50%. Aí poucos sindicatos sobreviverão. E isso afeta todos os pequenos e os grandes sindicatos, né? Principalmente os grandes. Quanto menor você é, mais fácil você ter um mínimo de filiados. Os grandes têm que fazer um trabalho gigantesco. E a tendência hoje é incorporação, fusão, as pessoas se juntarem. O que aconteceu no passado, que era separar base, existia muito conflito, hoje o efeito ao contrário, ele está se juntando. Aliás, estamos no processo aqui no Vale do Paraíba, com São José do Rio Preto e Capital, para transformar num único grande sindicato. E o Natu, além de ser presidente do sindicato local e regional, ele também faz parte da federação, né, Natu? O que a federação tem feito para o seu sindicato e para essa sua categoria, a categoria que você representa? O trabalho da federação é mais atender às entidades filiadas. Nós, sindicato, defendemos o trabalhador diretamente. A federação defende o interesse das entidades. Não é? E onde não existe um sindicato constituído, ela representa direto o trabalhador. Como no Brasil é comum um sindicato de CLT, aqueles com vínculo empregatício, os autônomos ficaram descobertos. Nesse caso, a federação representa diretamente esses profissionais. Vamos dizer, os aplicativos hoje, os mototaxistas, são representados em alguns estados exclusivamente pela federação, né?
A função dela, inclusive, é política pública junto aos governos. A gente trabalha muito a nível federal, né, em Brasília, inclusive, com o Denatran, para estabelecer as regras de cadastro, cursos. Estamos aí com um projeto no Cadastro Nacional, estamos brigando aí pela linha de crédito para se expandir para o Brasil todo, uma vez que já conseguimos que o BNDES, que é a parte mais complicada, já tem essa linha criada, inclusive, disponível para o motofretista. Agora precisa que os bancos, e é um trabalho que a FENAMOT tem feito, estado por estado. Aqui no estado de São Paulo, nós estamos tratando com o Desenvolve São Paulo, lá na capital, e o Desenvolve São Paulo tem alguns bancos do povo espalhados pelo estado. Essa é uma linha que está praticamente pronta para a gente utilizar. Mas se o BNDES já liberou essa linha de crédito, o que falta para os bancos adotar? Falta o banco estabelecer taxas menores do que estão querendo hoje. O banco a gente já conhece, né? Pega um dinheirinho barato aqui e passa muito caro lá na frente. Isso a gente não pode aceitar, sabendo que o valor da taxa lá é muito inferior ao que estão querendo cobrar, no fim, né, para o trabalhador. Então temos negociado para que isso seja o mínimo possível. Bom, você falou do Desenvolve São Paulo. O Desenvolve São Paulo é um instrumento do governo do estado. Sim. E ele pode fazer essa gestão de repasse? Pode, é um banco de fomento que é credenciado já junto ao BNDES. E ele também tem recursos do Estado. O Desenvolve São Paulo empresta para a pessoa jurídica e os bancos ligados aos municípios emprestam diretamente ao trabalhador, ao autônomo, por exemplo. Bom, Nato, para que eu entenda e para que o nosso telespectador entenda também, conhecemos o Uber, né? Nós temos também o Uber do motociclista. Existe? Sim, existe o modelo. Empresas que fazem esse tipo de gestão? Sim, chegou uma empresa recentemente no Brasil, já é polêmica lá em São Paulo, na capital, que é o Uber da motocicleta, especificamente para passageiro. Agora, existe o sistema Uber que faz a entrega de delivery. As francesas, colombianos e de outros países também que estão explorando o Brasil. Infelizmente, é uma realidade, aí existe uma diferença. Você falou que está explorando o Brasil? Explorando o Brasil e o trabalhador. Como assim? Por quê? Todo o recurso captado não fica no Brasil. Mesmo do Uber, ele manda para os Estados Unidos. A Colômbia, toda a parte que ela arrecada, que não fica com o trabalhador, vai para a Colômbia. Eles pagam o mínimo de imposto possível e não colabora com nada. Não é emprego, aliás, é uma exploração sem tamanho. 26% mais ou menos do que o trabalhador afere no dia deles. Isso é algo que a gente tem combatido, está brigando para que isso diminua. Que a gente faça. Mas o valor cobrado pelo Uber dos táxis, dos mototaxistas, não é como... É idêntico ao do Uber, do carro. Mas você já tem faz uma corrida do que você vai pagar? Sim, você faz um pedido através do aplicativo, vai aparecer o valor para você pagar. Para o que o motorista ou o mototaxista vai aparecer o valor que ele vai receber. Parte disso fica com o aplicativo. Grande parte disso, na verdade, né? E o que o sindicato tem feito para melhorar isso? A gente está sentando, está procurando chamar os aplicativos, uma mesa redonda para estabelecer condições mínimas, benefícios mínimos, por exemplo. Não vai estar em carteira, mas vamos fazer uma taxa inferior à que está sendo aplicada, por exemplo, vamos pagar um pouco mais, vamos dar um seguro de vida, vamos exigir a capacitação, vamos oferecer curso, vamos fazer campanha de redução de acidente, por exemplo. Você falou que são várias empresas que estão no Brasil fazendo esse trabalho. Com certeza. E várias grandes, fora as pequenas e aquelas que estão surgindo diariamente. E elas chegam aqui no Brasil e já vão tomando conta do mercado? Chega, faz uma propaganda, consegue uma clientela, que no início era o próprio motociclista que oferecia, porque eles davam brindes, eles ofereciam prêmios, aquele motociclista trazia outro motociclista, depois eles começaram a oferecer prêmios para quem trouxesse contratos. Então eu tinha uma empresa que eu fazia entrega, eu passo para o aplicativo, eles me dão um bônus, aquela empresa passa a ser do aplicativo. E muitos fizeram isso. Hoje estão praticamente com todo o mercado.
Isso não beneficia em nada o motoboy? Nada. Inclusive, quando ele fica insatisfeito, ele é desligado. Se ele não cumprir as regras, ele é desligado. Se ele se acidentar, outro vai comparecer para fazer a entrega e assim vai. Mas não tem como a federação e também os sindicatos né, dos motoristas, se unirem para deixar de lado essas empresas aí e voltar a tomar conta do mercado? Sim, é um trabalho demorado para fazer. Tem o exemplo do táxi, né? Eles combateram muito os aplicativos, demoraram para acordar. Eles deviam ter feito um aplicativo imediatamente quando surgiu os aplicativos e oferecer para os taxistas o mesmo tipo de produto. Eles combateram, fizeram propaganda de graça para essas empresas e ficou absolutamente impossível concorrer. Como no nosso caso, a gente está tentando com as empresas, estamos fazendo todos os sindicatos federados para que a gente faça uma pressão para sentar em mesa redonda para resolver isso. E enquanto nós também desenvolvemos uma plataforma específica para a nossa categoria poder se ativar no mercado com taxas menores. Há quantos anos você está na presidência do sindicato? Eu fiquei um tempo interino com a saída do presidente, eu era secretário, eu assumi em 2007, passei por 2 eleições. Então, estou com um bom tempo. Um bom tempo. Nesse bom tempo, mais problemas do que soluções? Bastante soluções. Eu costumo dizer, no Brasil, eu desafio qualquer trabalhador, qualquer outro sindicato a apresentar conquistas maiores que as nossas. A gente só não faz muito barulho, não faz muita propaganda. Mas a convenção coletiva, se eu ficar 3 anos sem negociar um índice, eu estou superior a qualquer outro estado ainda. Então temos um estoque de conquistas aí que está perdurando. Tá. O cidadão perdeu o emprego, compra uma moto, ele quer ser mototaxista ou quer ser motoboy? Ele procura o sindicato? O ideal, é o ideal, na verdade, é aquele que vai pelos outros, ele acaba cometendo os mesmos vícios e alguns a mais. O sindicato está lá para esclarecer. Nós queremos que cada profissional siga as regras. Existem leis federais. Se o município não tem interesse em discutir o assunto, aliás, fica um alerta aqui para o nosso governo, nossa lei aqui de 2007, ela é anterior à lei federal, que é de 2009. Sempre chamamos a prefeitura, sempre chamamos os governos a negociar uma atualização, por exemplo, dessa regra. Mas por conta da possibilidade do mototáxi, eles não querem discutir. Isso está sendo muito ruim para o município. Hoje não há fiscalização nenhuma por parte do município, apenas o sindicato e a Justiça do Trabalho estão atuando. Mototaxista e também motoboy. Esse é o presidente do sindicato, o seu sindicato, o Natu, Benedito Carlos dos Santos. E para fechar esse nosso Pense Nisso de hoje, vai mandar um recadinho para você. Um recado para os seus associados. Bem, apesar de a gente estar vivendo um momento muito complicado, né, com reformas trabalhistas, com ataques às entidades sindicais, o sindicato, eu não considero ele um mal necessário. É uma ferramenta que está a serviço do trabalhador, não deixando também de atender as empresas. Nossa intenção é gerar postos de trabalho, seja com um vínculo empregatício com a carteira assinada com todos os direitos da convenção coletiva, ou seja, através de um bom contrato para a prestação de serviços de autônomo. Então, a gente convida para que apareçam no sindicato, né? Procurem nossos atendentes, nosso pessoal é preparado para orientar e estamos à disposição de todos. É isso aí. Você que nos acompanhou no Pense Nisso de hoje, está aí com o seu veículo, transitando pela cidade, cruza ali com um motoboy, respeite, que você ouviu aí as dificuldades que esse motoboy passa, o motociclista também, numa cidade grande como São José, ou numa menor, sempre há um porquê daquela pressa desse motoboy, né? Buscando o seu ganha-pão no dia a dia. Então vamos respeitar, e assim como eles respeitam também você que é um motorista. Natu, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso Pense Nisso. Tá? Foi muito importante ouvir aí esse trabalho que você desenvolve no sindicato, o trabalho da sua categoria, e a TV tem que estar aí para divulgar tudo aquilo que vocês com certeza vão conquistar em benefício dessa categoria que nós respeitamos muito. Nós é que agradecemos, professor. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Mais um assunto interessante, importante para você.
uma personalidade importante conversando conosco nesse Pense Nisso de hoje. Muito obrigado pela participação e voltamos no próximo programa. Enquanto isso, você que ouviu tudo isso, pense nisso.